Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e no episódio de hoje vamos tratar um pouco do jogo de ontem envolvendo Bahia 3, Flamengo 5. O Flamengo que fez uma atuação que para muitos foi quase perfeita. O Flamengo conseguiu juntar o útil ao agradável, principalmente entre o meio-campo e o ataque, envolvendo todo o sistema defensivo do Bahia e fazendo incríveis 5 gols em Salvador. E para este debate, vamos convidar novamente Bruno Gomes. Seja muito bem-vindo, Bruno Gomes, a mais um Talk Fla. E aí, Vitor, beleza? Tranquilo? Nós vamos começar mais uma vez, mais um debate para falar sobre o jogo do Flamengo. Agora sim, Vitor, agora sim podemos dizer de forma oficial que o Flamengo realmente entrou no campeonato, cara, porque a atuação foi muito convincente contra o Bahia, apesar do Bahia ter uma atuação também muito ter deixado muito a desejar, na qual também culminou na demissão do Roger Machado, que também a gente já tinha comentado na live passada, no Talk Fla passado, né? E assim, Vitor, atuação muito convincente, resultado justo e que também poderia ser mais. É o tipo de resultado que anima qualquer torcedor, cara. Qualquer torcedor, dá aquela mais confiança pro jogador, principalmente pelo Domenech, que ele realmente estava um pouco pressionado pelos resultados e pelas atuações que o time vinha em campo. Claro, ele estava sendo pressionado com razão, né? As críticas eram bem justas, o Flamengo apresentava muitos erros e contra o Bahia, realmente o time teve aquela atuação que todo mundo esperava, Vitor. Isso, exatamente, Bruno. E sobre a postura do Flamengo, o time de Roger Machado, no ano passado, o desenho em campo era o 4-1-4-1. E neste ano está sendo o 4-2-1-3, ou seja, naquela região centralizada atua um meio-campo que joga atrás do centroavante. Que ontem esse centroavante era Gilberto e quem estava jogando centralizado ali era Rodriguinho. E o Domenech nos surpreendeu, porque muita gente pensou que ele ia no 4-3-3, jogar o time extremamente ofensivo, e com poucos jogadores ali no setor meio-campo. E foi completamente o oposto. Ele praticamente igualou o esquema que Roger colocou a campo. Ontem o Flamengo jogou no 4-2-1-3, ou seja, Thiago Maia e o Ilharão, eles jogaram como se estivessem numa mesma linha e mais à frente o Arrascaeta centralizado, mas não necessariamente ele ficava centralizado. Ontem o Arrascaeta muitas vezes ele fazia o corredor ali direito, ele caía pelo lado direito, outra hora pelo setor esquerdo. Em alguns lances, ele vinha até a defesa para facilitar a saída de bola. Mais um jogo muito agradável de Arrascaeta. E o setor de desequilíbrio do Flamengo ontem foi principalmente o ataque, né? Pedro muito bem, Everton Ribeiro criando diversas situações de jogo, de jogadas, de perigo de gol para o Bahia, e Pedro Rocha muito bom, principalmente no mano a mano. O que você achou dessa postura do Flamengo ontem, de Domenech, nesse 4-2-1-3, Bruno? Vitor, eu vou começar a comentar sobre o que você falou agora, principalmente após uma fala do Domenech após o jogo, quando ele fala, Vitor, na entrevista coletiva de ontem, que ele ressaltou que há essa possibilidade de Arrascaeta e Everton Ribeiro atuarem juntos. Por que estou tocando nesse assunto? No Talk Flow passado, o André Carnaval, se eu não me engano, Vitor, ele perguntou sobre a possibilidade, né, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro jogar juntos nesse esquema do Domenech, e eu falei que seria um pouco improvável ou muito improvável, porque o sistema de jogo que é apropriado para o Domenech é você ter dois extremos de velocidade nas pontas de cada lado do campo, na ponta esquerda e na ponta direita. E eu falei que o Everton Ribeiro e nem o Arrascaeta se encaixava nesse perfil. Um deles teria que revezar, porque são jogadores de criação. E o jogo que foi apresentado ontem, tanto da Arrascaeta, tanto do Everton Ribeiro, mostrou sim que é realmente possível, cara, de eles atuarem juntos e de fazerem um bom desempenho, Vitor. É, vou citar aqui
uma fala do Domenech, que ele falou na coletiva de imprensa de ontem. E quem repostou essa fala foi o jornalista Caio Mota, também setorista do Flamengo. Abre aspas, fala do Domen. Acho que a Arrascaeta joga melhor por trás do atacante do que no lado. Everton Ribeiro não perde bolas e pode jogar no extremo aberto para dentro, principalmente quando joga a Isla, que é muito ofensivo. Ou seja, realmente dá para jogar Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos. O Arrascaeta ali por trás dos atacantes, que o Arrascaeta é praticamente um meio atacante, não chega aquele meia 10 clássico que fica só girando bola e tudo mais. Ele é aquele meia que pisa na área para poder dar assistência, para poder fazer o gol, como aconteceu no jogo de ontem. O Everton Ribeiro, como ele falou, o Everton Ribeiro ele não perde muitas bolas. O que ele quer dizer com isso? Pelo sistema de jogo do Flamengo, Vitor, o Flamengo com a bola, você perdendo uma bola no ataque, você pode gerar um contra-ataque para o adversário, por causa dos espaços que vai gerar e tudo mais, pelo estilo de volume do jogo do Flamengo. E como o Everton Ribeiro não é esse jogador, porque ele pode perder a bola e a possibilidade dele recuperar é um pouco baixa, porque ele não é aquele jogador de velocidade que pode acompanhar o contra-ataque e interceptá-lo, como um ponta, como o Vitinho ou o Pedro Rocha pode fazer com mais facilidade. E também tem a questão do Isla. Ele ressaltou que o Isla é muito ofensivo e pode dar auxílio ao Everton Ribeiro no ataque, como aconteceu muito ontem naquele passe, né, do terceiro gol do Flamengo, no primeiro gol do Arrascaeta, o Isla tabela com o Everton Ribeiro devolve e o Isla entra na área livre, só cruzando para o Arrascaeta fazer de cabeça. Então, foi um exemplo de gol que tivemos ontem e que ressalta muito bem o argumento que o Domenech usou para poder justificar a atuação do Everton Ribeiro pelo lado extremo direito e também com o apoio do Isla. Então, acredito que será muito interessante, cara, essa dupla aí, Everton Ribeiro e Isla, como também foi o Everton Ribeiro com o Rafinha. E podemos sim, sendo mais conclusivo na pergunta que o André Carnaval fez no Taco Fla passado, podemos sim ter o Everton Ribeiro e a Arrascaeta atuando juntos sem problema nenhum. Então, eu queria destacar sobre o que você falou aí, principalmente essa atuação da Arrascaeta e da Everton Ribeiro e a possibilidade deles atuarem juntos. Perfeito, Bruno. E o Flamengo que, assim que iniciou o jogo ontem, já plantou uma armadilha para o Bahia, né? O Bahia, no tiro de meta, fez aquilo que a gente chama de saída de três, né? Os dois zagueiros abertos e o goleiro para criar uma superioridade numérica. Aí o Flamengo adiantou Pedro e, se eu não me engano, foi o Pedro Rocha, ou foi Pedro e Arrascaeta, algo do tipo. Aí a ideia de Domenech era o seguinte, era deixar o goleiro livre e pressionar os dois zagueiros, mas só que os zagueiros têm uma limitação técnica, o goleiro também, né, e se atrapalharam ali, e por inteligência de Pedro conseguiu se antecipar e abrir o marcador para o Flamengo. E muita gente pode falar, mas o Bahia é um time limitado, é um time que sofre do sistema defensivo, mas tem que ressaltar a qualidade do ataque do Flamengo, que ontem conseguiu marcar 5 gols e o Flamengo poderia ter feito muito mais. O Flamengo cansou de criar situações de perigo para o Bahia, principalmente no setor ali que é mundialmente conhecido como a Zona 14, né? Que é onde muitas vezes o meio-campo encontra uma situação para criar diversas chances, seja por baixo, por cima, podendo enfiar a bola pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e muitas vezes o Arrascaeta cai ali. Tanto é que no terceiro gol do Flamengo, o Isla tabela com o Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro está ali centralizado justamente na zona 14 e consegue enfiar um lindo passe que acaba saindo aquele golaço, né, que tudo bem que é cedo, mas acredito que é candidato a ser o gol do Campeonato Brasileiro, porque foi um golaço, praticamente um gol de placa coletivo, né? E como eu falei, o Flamengo criou diversas situações constrangedoras para o Bahia naquele setor ali, principalmente porque o Flamengo apertava muito a saída de bola do Bahia. O Flamengo que ontem, pelo contrário daquilo que vimos contra o Santos, que no segundo tempo contra o Santos o Flamengo abaixou as linhas e
optou por um 4-1 com as linhas baixas. Acho que por isso que ele não colocou Pedro, até porque Pedro não teria tanta condição física assim para dar arrancadas de 50, 60 metros, já que o Flamengo estava jogando com as linhas um pouco mais recuadas contra o Santos. Mas ontem foi o oposto disso, o Flamengo estava marcando em cima, principalmente assim que iniciou o jogo, até os 25, 30 minutos do primeiro tempo, o Flamengo sufocou muito o Bahia, adiantando essa marcação. E eu queria destacar também uma coisa, o posicionamento do ataque do Flamengo, que ontem, muitas vezes, o Flamengo conseguiu fazer aquela linha de 5 que dificulta demais o sistema defensivo rival. Até porque esse conceito de jogo de jogo posicional é justamente para atrapalhar a marcação do rival ao máximo. Eles exploram o máximo isso, de confundir a marcação do adversário. Porque a partir do momento que você abre 5 jogadores ali no sistema de ataque, automaticamente a zaga vai abrir, principalmente se o time que tiver com 5 atacantes oferecer muita amplitude. E foi justamente isso que o Domenech fez. Muitas vezes o Flamengo tinha Everton Ribeiro ali aberto na ponta direita, aí ele tentava centralizar jogadas e logo em seguida Isla passava, aí ficava 5, 6 jogadores. E também uma coisa que me agradou muito ontem foi a quantidade de jogadores que entraram na área para atacar a bola, atacar o espaço. Muitas vezes o Flamengo ia atacar e levava 5, 4, 6 jogadores, ou seja, muita gente para tentar criar uma superioridade numérica ou até mesmo igualar, né? Porque querendo ou não, a partir do momento que você iguala uma principalmente ali dentro da área, você já leva muito perigo para o rival. Imagina se for uma superioridade. Muitas vezes ali ficavam 5 do Flamengo contra 4, justamente ali na pequena área do Bahia, ou seja, causando um sufoco ainda mais para o sistema defensivo do rival, que já é falho, né? Domenech treinou muito bem, conseguiu implantar uma estratégia muito perigosa, cercados de armadilhas para Roger Machado. Tanto é que o Flamengo fez diversas roubadas de bola ali no setor defensivo do Bahia, levando muito perigo e muito sufoco para o Bahia. Ou seja, muitas pessoas podem achar que podem tentar diminuir a vitória do Flamengo, justificando que o time do Bahia é limitado e tal, mas eu já penso o contrário. Eu acho que o 5-3 ontem passa muito pela estratégia montada por Domenech, que conseguiu criar diversas situações de armadilhas para o Bahia. O maior exemplo disso é até mesmo o primeiro gol, né? O primeiro gol é bem escancarado, como foi bem montado a armadilha dele. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa ideia de confundir bastante ali o setor defensivo do Bahia, né? Porque o ataque do Flamengo praticamente não deixava o time do Bahia respirar. O que você achou das atuações individuais de Pedro Rocha, que foram bem participativos, principalmente para tentar tomar a bola ali do Bahia, né? E até mesmo ganhar alguma situação de mano a mano, que foi o caso de Pedro Rocha, a importância de Pedro para fazer o pivô, ser participativo. O que você achou disso, Bruno? Ô Vitor, o Flamengo ganhou muito na atuação do Pedro ontem por ele ser aquele centroavante mais referência na área do que o Gabigol, porque o Gabigol ele sai muito da área para poder realmente criar jogada. Aí, às vezes, é, em certas ocasiões de jogo, o Gabigol não está ali naquele momento que ele precisa estar como referente de centroavante para poder receber a bola e tentar criar uma oportunidade de gol. Assim, Vitor, o primeiro gol do Flamengo marcado por Pedro naquela pressão, né, já no tiro de meta, desenha muito bem o que aconteceu durante o jogo, do Flamengo pressionando o Bahia a partir da saída de bola deles, o que não aconteceu no jogo contra o Santos. Contra o Santos, o Flamengo fez aquela marcação média, né, de realmente marcar quando o jogador já está ultrapassando daquela linha do meio campo para poder partir para a defesa do Flamengo. E ontem não, ontem já foi diferente. O Domenech adiantou a marcação, colocou a linha alta, colocou os jogadores à frente para poder marcar e foi muito bem feita a marcação. Claro que juntou o útil ao agradável, que foi a marcação do Flamengo e a falha da saída de bola da defesa do Bahia. E ocasionou o primeiro gol e essa questão
de você ter essa superioridade qualitativa, no segundo gol do Pedro, que a bola bate na trave nas duas vezes, nem precisou dessa superioridade qualitativa, porque quando o Pedro ele recebe a bola, se eu não me engano, estava ele e Everton Ribeiro ao lado. Porém, tinha dois jogadores ainda do Bahia marcando eles, ou seja, 2 contra 2. E mesmo assim, o Pedro conseguiu uma oportunidade de colocar a bola no cantinho e fazer o gol. E as atuações, Vitor, do Pedro Rocha também, foram muito participativas, cara. E foi até uma surpresa, né, o Pedro Rocha ter entrado, porque nós estávamos especulando que o Michael poderia manter no time, começar também no time titular. Mas a única alteração realmente que houve foi a questão do Pedro Rocha no lugar do Michael. E que serviu de muita mobilidade, Vitor, principalmente no ataque ali. Não, não na mobilidade no sentido de jogadores realmente trocarem de posições, mas realmente preencher aquele volume do campo que eles realmente estão na posição de jogo, taticamente, e incomodar bastante o Bahia. Tanto que quando o Bahia mal conseguia, Vitor, sair da sua própria defesa, a não ser com o chutão, né? E também perdendo a bola, alguma coisa assim, tocando a bola para lateral, porque principalmente esses dois jogadores, o Pedro e o Pedro Rocha, marcaram bem em cima, tanto a Rascaeta, tanto a Everton Ribeiro também, ajudaram demais na marcação. Isso foi crucial para o Flamengo conseguir o primeiro gol, o segundo gol, consequentemente, e já abrir uma boa vantagem no início do jogo e ficar mais tranquilo para o desenvolver da partida. Tanto que, realmente, esses 2 gols no início serviram de confiança para a equipe praticar o que vinha treinando e que conseguiu, realmente conseguiu, cara, implementar uma ideia de jogo. Foi uma atuação muito convincente do Flamengo. Claro, a gente destaca mais pela parte ofensiva, porque na parte defensiva realmente tivemos algumas falhas, claro, algumas individuais, mas no geral nós temos algumas coisas a consertar também, mas isso a gente só vai ter a perfeição com o tempo. Claro que também comparando no Jorge Jesus, né, no ano passado, no começo dele, realmente o time não estava tão encaixado ainda nos primeiros jogos, começou realmente a se desenvolver a partir do nono, 10º jogo, na atuação dele pelo Flamengo, e o Domenech conseguiu, pelo menos ontem, mostrar a sua ideia de jogo com perfeição, principalmente no ataque, e principalmente vencendo e tendo uma atuação muito convincente, Vitor. Exatamente, Bruno. E no podcast passado, nós destacamos aqui que o Gregory e o Ronaldo não estavam em campo contra o Flamengo. Justamente os dois volantes ali que são responsáveis direto por fornecer muita marcação, muito combate ali. E com a ausência desses dois, Arrascaeta, Everton Ribeiro, eles praticamente olhavam ali para o setor do meio-campo e viam vários buracos, né? Porque o Bahia não tem um elenco à altura assim para repor essas duas perdas, né? E já aproveitando essa fragilidade defensiva e não tendo bons volantes, Arrascaeta e Everton Ribeiro conseguiam sair livres ali pelo setor do meio-campo. Muitas vezes também o próprio Pedro Rocha procurava centralizar algumas jogadas e achava vários espaços. O Pedro mesmo, o segundo gol dele, que praticamente que foi um golaço, né? Ele sai sozinho ali e não tem ninguém para dar o combate. E, e pegando um gancho a respeito de Pedro, Bruno, eu queria te fazer uma pergunta bem polêmica aqui. É, todos sabemos muito bem a qualidade de finalização do Pedro, por justamente ele ser um homem-gol, não um centroavante que praticamente é só um toque, mesmo ele tendo recursos técnicos suficientes, mesmo ele tendo uma certa habilidade, conseguindo fazer pivô, mesmo ele sendo bom no jogo aéreo, mas ele é justamente aquele centroavante, né, que se tiver uma oportunidade, ele guarda. E aproveitando esse gancho, eu queria passar uma pergunta para você. É o seguinte: hoje, olhando esse elenco do Flamengo, Pedro é o melhor finalizador do elenco? Vitor, eu acho que os números comprovam para isso, porque o Pedro ele não tem realmente tanta oportunidade que o Gabigol recebe no ataque. E mesmo assim, o Pedro, ele, assim,
Só pelo exemplo de ontem, ele marcou 2 gols, cara. Ele teve a oportunidade e guardou 2, né? E o Gabigol teve aquela sequência de seca e a também tendo atuação mais também, não tendo aquela atuações convincentes. Mas eu acredito que sim. Acho que o Pedro ele tem uma eficiência melhor que o Gabigol, comparando os dois, já que são os centroavantes. Mas eu já sei onde você quer chegar com essa pergunta. Sobre a questão. Eu já entendi, rapaz. Mas, assim, eu acredito que o Pedro realmente ele seja, no quesito de finalização, mais eficiente que o Gabigol. Porém, adiantando um pouquinho já também, eu acredito que o Gabigol ele não deve ser banco para o Pedro hoje. Eu acho que, assim, para o Pedro ser titular, não falta mais nada por parte do Pedro. Porém, também tem a questão do Gabigol, Vitor. O Gabigol, nos últimos 3 jogos, ele marcou 3 gols. Beleza, que foram 2 de pênalti e outro gol contra o Santos também, que ajudou bastante na vitória do Flamengo, que foi o gol da vitória. E também, claro que o Gabigol perdeu muitas oportunidades que ele não perderia, né? Numa situação também ideal de condição física, condição de qualidade e tudo mais, condição técnica. Mas eu não trocaria a titularidade hoje do Pedro, do Gabigol, né, para colocar o Pedro. Eu acho que, assim, é muito cedo para a gente avaliar isso. Apesar da qualidade que a gente sabe do Pedro, o Pedro realmente guarda quando ele entra no jogo, quando ele realmente tem aquela oportunidade para poder matar, para poder fazer o gol, ele guarda, a gente sabe que vai guardar, que é um pouco diferente do Gabigol. O Gabigol, às vezes, ele precisa de 2, 3 chances para poder marcar um gol. Porém, o Gabigol, ele não só vive de finalização, ele não só vive de gols no Flamengo, principalmente nessa temporada. Se eu não me engano, ele já tem 14 assistências na temporada. Se eu não me engano, ele tem 14 ou 12 assistências por aí. E é um número alto, eu considero um número alto para um centroavante. Ele ajuda tanto na assistência, tanto na criação de jogadas e tudo mais, como já falei. Ele sai da referência da sua posição de jogo e vem para poder buscar a bola, tentar criar jogada e tudo mais, para tentar ajudar na criação de jogada do ataque do Flamengo. Mas sim, respondendo diretamente, Pedro é mais eficiente que Gabigol, mas eu não trocaria a posição de titularidade de hoje, manteria com Gabigol. Exatamente, Bruno. Eu fiz essa pergunta justamente imaginando até mesmo os dois atuando juntos, né? Mas é aquilo, sabemos muito bem as características do time de Domenech, né? Como ele gosta bastante de 2 pontos, isso acaba dificultando bastante. Tudo bem que o Gabigol, às vezes, ele joga mais aberto e tal. Aí já começamos a pensar um pouco a respeito de ter os dois juntos, né? Se o Gabigol estiver aberto e o Pedro dentro da área, mas aí entra também outra questão, onde encaixar Everton Ribeiro, onde encaixar Arrascaeta, como vai ficar o setor esquerdo do ataque do Flamengo, são várias dúvidas e graças a Deus que o Domenech pode se orgulhar dessa boa dor de cabeça, né? E Bruno, falamos muito pouco sobre mais uma atuação bem interessante de Pedro Rocha, longe de ser uma atuação espetacular, muito longe disso, mas mais uma vez ele entrou em campo e deu conta do recado, né? Muito bom no mano a mano, bom na recomposição, é um jogador agudo, um jogador que agride a área. Ontem ele deu um drible desconcertante no zagueiro do Bahia. Confesso que na hora dei muita risada do drible que o zagueiro tomou, porque lembrou muito o drible que Soares deu em Boateng, cara. Foi um drible muito bonito mesmo, mas infelizmente não resultou no gol, né? E aquilo, aproveitando que o Bruno Henrique, hoje, ele está numa fase ruim, tudo bem que aos poucos ele parece estar retomando aquela boa situação física, né? Porque ele ainda está bem abaixo tecnicamente, fisicamente ele ainda não está tão bem assim, e aproveitando que essa má fase de Bruno Henrique, acredito que ele possa, sim, ter mais oportunidades no time titular, porque se tivesse que escolher no momento entre Pedro Rocha ou Bruno Henrique para jogar naquele setor esquerdo,
hoje, com todo respeito a Bruno Henrique, eu optaria por Pedro Rocha, porque ele está dando muita amplitude ali, é um jogador muito agudo, e me agrada muito a forma como ele agride muito a área. Ele sempre está ali na área. Tanto é que ele deu uma assistência muito bonita ontem para o gol de Arrascaeta. E mais uma vez sendo muito participativo, né? Bom no mano a mano, ajuda bastante na recomposição. É um jogador que agrega bastante ao time de Domenech Torrent. Hoje, se tivesse que escolher entre ele ou o Bruno Henrique, quem você escolheria? Assim, hoje, claro, sem dúvidas, o Pedro Rocha. O Pedro Rocha entrou a partir do jogo contra o Botafogo, que ele nem vinha jogando, né? Ele teve uma boa partida até. E assim, também hoje teve outra, ontem, né? Contra o Bahia, ele teve também outra boa partida. Mas assim, Vitor, a questão do Bruno Henrique também vale servir de comparação para outros jogadores do setor ofensivo, que não vinham bem e ontem tiveram uma atuação de gala, que é a questão do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, que voltaram a jogar bem a partir desse jogo específico. O Arrascaeta também entrou bem contra o Santos. O Everton Ribeiro também entrou de forma muito positiva contra o Santos, né? Saindo do banco, entrando no jogo e tudo mais. E o Bruno Henrique, como nós já falamos no Talk Fla passado, contra o Botafogo, a partir da entrada do Thiago Maia, ele produziu bastante. E no jogo contra o Santos, no primeiro tempo, ele realmente foi mais participativo do que nos outros jogos, criou algumas jogadas de gol, tanto que ele deu aquele passe para o Michel no jogo contra o Santos, que o Michel perdeu cara a cara. E ele não teve tanta participação no jogo contra o Santos porque o Flamengo não teve tanta bola nesse jogo. Mas como ele já não jogou contra o Bahia agora, acredito que ele será titular pensando na forma como o Domenech vai escalar o time agora contra o Fortaleza. Então, assim, respondendo essa pergunta mais uma vez diretamente, eu escalaria o Pedro Rocha, por questão de meritocracia, desempenho e tudo mais. Mas eu entendo que o Bruno Henrique, no jogo contra o Botafogo, no final do jogo contra o Botafogo e contra o Santos, ele melhorou de forma considerável as outras partidas anteriores, que nenhum jogador do Flamengo vinha jogando bem. O Gabigol, o Arrascaeta, Everton Ribeiro e o próprio Bruno Henrique. E também, Vitor, você ressaltou a questão do Pedro Rocha, que mais uma vez teve uma boa partida, e quem mais teve uma boa partida foi o Thiago Maia, Vitor. Realmente, a cada jogo que ele estava passando, se consolidando ainda mais no time titular. É um jogador que a gente pode contar, sem dúvidas, para o time titular, tanto na vaga do Gerson, tanto na vaga do Arão. O Arão, para mim, também teve uma boa atuação no jogo contra o Bahia. Claro que ainda longe da condição ideal técnica do Arão, mas já ajudou bastante na saída de bola e teve um errinho ou outro ali, mas acredito que foi uma boa partida também do Arão, melhor do que as anteriores. Ô, Vitor, a gente tá falando mais da questão individual de cada jogador. Rapaz, eu queria falar sobre você a questão do Gabriel Batista, cara. Pra gente encerrar esse Talk Fla, deixar por último, né, para poder falar sobre a questão do Gabriel Batista, que claramente ele falhou no segundo gol. Não só no segundo gol, mas também no segundo tempo ele teve algumas situações de gol, de bola, né, que ele foi inseguro no jogo. E não é a primeira partida que o Gabriel Batista entra para poder resolver aquela pressão, para resolver a necessidade de defender no gol. E não é a primeira vez que ele vai mal, né, Vitor? Show, Bruno. Só para aproveitar o gancho que você falou sobre o Thiago Maia, cara, o Thiago Maia hoje para mim é o titular desse time do Flamengo. Ontem ele conseguiu abrir vários espaços na defesa do Bahia. E outra, quando ele via um espaço ali, principalmente na linha de 5 que o Flamengo fazia no ataque, ele atacava o espaço. Ele é um jogador que agride a área, tá entendendo? Por mais que ele seja volante e tal, o que para muitos lá na Inglaterra é o famoso box-to-box, né? Que é o volante que consegue fazer muito bem a transição, defesa, ataque. Ontem ele agrediu em vários momentos a defesa do Bahia. Ou seja, se ele vê um buraco ali na defesa de algum adversário, ele vai atacar sem medo nenhum. É um jogador que entrega uma dinâmica de jogo muito interessante. Ele consegue ele consegue deixar o time do Flamengo ainda mais rico de características e situações de jogo. Ele agrega demais ao time do Flamengo. E aproveitando, só para finalizar a respeito do que você falou sobre o Gabriel Batista,
Bruno, eu confesso que eu fico muito triste, muito decepcionado e tal, justamente por ser um jogador da base do Flamengo, mas eu não consigo sentir confiança no Gabriel Batista, sinceramente. Ontem mesmo, quando eu vi a escalação, eu até brinquei nas redes sociais e tal, mas é aquilo, eu não conseguia, quando eu vi a escalação do Flamengo, eu não consegui sentir confiança que o Gabriel ia fazer um jogo no mínimo ok, porque as últimas experiências não foram nada agradáveis. Justamente no jogo do ano passado pelo Campeonato Brasileiro, lógico que foi longe de ser falha contra o Goiás, mas ele praticamente vira o rosto com medo no chute de Michael lá em Goiânia. No Fla-Flu deste ano contra o Fluminense, ele vira a cara com medo da bola, no calcanhar de Nenê. Ou seja, eu já não sentia muita confiança com ele. Aí ontem ele falhou de uma maneira assim bem lamentável, que infelizmente vai comprometer bastante, imaginando o futuro dele no Flamengo, justamente por ele já ter a concorrência pesada e desleal que é de Diego Alves, de César, e o quarto goleiro é Neneca, um goleiro que é muito querido nas categorias de base, surge como o sucessor de Júlio César, né? Muito bem falado, um goleiro que já foi chamado por Tite para a seleção principal do Brasil, ou seja, complicou demais. E eu já arrisco aqui um palpite, lógico que longe de ser uma informação, eu não tenho informação nenhuma, é apenas um palpite mesmo, que eu acho que se Diego Alves não conseguir se recuperar dessa lesão no ombro, e como o César está afastado porque está com coronavírus, eu acho que para o jogo contra o Fortaleza, Domenech vai optar por Neneca. Você também pensa justamente isso? Só para a gente finalizar? Só para complementar a sua fala do Gabriel Batista, realmente é um goleiro que tem poucas oportunidades e justamente pela concorrência desleal, que é o Diego Alves e o César, justamente na posição de goleiro, né? Que goleiro dificilmente se machuca, goleiro dificilmente ele fica suspenso para jogar uma partida. E nesse caso específico contra o Bahia, ele realmente não foi bem, Vitor. Fez uma boa defesa, que foi no chute do Elber, que perdeu cara a cara no segundo tempo e colocou para escanteio. Mas foi aquela coisa, apenas isso, entendeu? Não acredito também que é uma atuação que vai acabar com a carreira dele. Eu também não acho que o torcedor deva realmente crucificar o Gabriel Batista por causa desse jogo. Mas mesmo assim, cara, fica aquela questão a primeira impressão que fica, né, do jogador. Gabriel Batista é um jogador que mal entra no Flamengo como titular, tem poucas oportunidades, e quando entra, ele tem alguma falha ou outra que, querendo ou não, fica manchado na carreira dele. Mas é um goleiro muito jovem, tem tudo que vem pela frente aí, pode ser emprestado para outro clube, se o Flamengo entender, mas acredito que a gente está longe ainda de crucificar alguma coisa assim. É um goleiro, né, que já tem 22 anos, então já tem uma certa experiência no profissional, mas não vem compensando quando entra em campo. E, Vitor, qual foi a última pergunta que você falou sobre a questão do Neneca? Isso, imaginando o jogo contra o Fortaleza, se o Diego Alves e o César não estiverem aptos para o jogo, quem você colocaria? O Neneca daria uma oportunidade para esse goleiro que pelo menos assim, surge como muito promissor na base, né? Um goleiro que já foi convocado para Tite, ou por Tite para a seleção principal, ou você apostaria novamente em Gabriel Batista? Eu apostaria novamente em Gabriel Batista, mas eu entendo perfeitamente se o Domenech entrar com o Neneca. Porque é uma posição, Vitor, muito específica, que não só o Domenech vai avaliar, mas também o preparador de goleiros. Justamente existe para isso o preparador dos goleiros, porque ele é o profissional do clube que está mais presente ali na vida do goleiro, que realmente está tendo aquele contato direto, aquele treinamento direto com o goleiro. Então, quem mais pode dizer isso, principalmente nos treinamentos, é o próprio treinador, é o próprio, eita, cara, é o próprio preparador de goleiros que dá aquela decisão e tudo mais. Claro que tudo passa pela questão do Domenech,
Mas eu entraria com o Gabriel Batista, já que ele entrou nesse jogo contra o Bahia, e também pela falta de oportunidade dele não ter sequência, né? Nesses jogos do Flamengo, pela, pela titularidade do Diego Alves e e o César, por ser o reserva mais imediato, eu entraria com o Gabriel Batista, eu daria essa sequência a ele, mas eu entendo perfeitamente se o Domenech entrar com o Neneca e deixar o Gabriel Batista no banco. Mas é uma questão que fica totalmente a critério do Domenech, Vitor. Independente de quem ele escolher, eu vou entender perfeitamente. Vitor, para encerrar mais uma vez esse Talk Fla, tem algum destaque que você queria falar agora no final para poder encerrar com chave de ouro? Então, Bruno, eu queria destacar mais uma ótima, mais uma atuação acima da média daquilo que a gente está acostumando aqui de Arrascaída, sabe? Eu queria destacar sobre o coletivo, sobre a estratégia de Domenech, mas o meu destaque vai para Arrascaída justamente por causa daquela briguinha desnecessária, daquela indireta dele no Twitter, que ele foi bem criança na oportunidade, né? Bem desnecessária aquela indireta, e logo depois ele treinou, deu duas assistências, alguns jornalistas apareceram no Twitter falando que ele estava com fome, que ele queria jogo, e aí o cara vem, joga muito contra o Suns, ele foi bem participativo contra o Santos. Eu destaquei isso no último podcast. E ontem, cara, ele chamou o jogo para si. Foi dono do jogo, fez o que quis no meio-campo, distribuiu jogada no lado esquerdo, no lado direito. Cara, sabe, a atuação dele ontem lembrou bastante. Lógico que assim, não vamos comparar o nível, então não é nada disso. Estou falando justamente em termos posicional, com a liberdade que o De Bruyne tem no City, porque lá ele faz o que ele quer, ele vai pegar a bola nos volantes, ele cai pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ele centraliza as jogadas, ele faz o que ele quer no time do Manchester City. E eu não sei se o Arrascaeta vai ter esse perfil, ou até mesmo se ele já tem, né? Se ele já não está sendo utilizado de uma maneira tão livre como o De Bruyne é no City. Eu não sei se tem alguma semelhança, mas a Arrascaeta está tendo muita liberdade para pensar o jogo, para distribuir, para fazer o que ele quiser dentro de campo. E o nível do time cresce absurdamente. Se a Arrascaeta estiver bem e Everton Ribeiro também, cara, é muito complicado para o Flamengo. Sinceramente, com toda a humildade, né? E sendo bem responsável com, até mesmo, principalmente com os nossos ouvintes, né? Se a Arrascaeta e Everton Ribeiro estiverem jogando em um nível sincronizado, bem mesmo, fica muito complicado ir para esse time do Flamengo, porque são os dois cérebros pensantes, assim, do Flamengo, né? Juntando com o Felipe Luiz. Porque, Bruno, ao meu ver, no cenário atual do Brasil, nós temos 4 craques, e 3 deles eu acho que jogam no Flamengo, que são Felipe Luiz, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Acho que são 3 craques para o nível do futebol sul-americano. E o outro craque, que é Daniel Alves, apesar da fase ruim no São Paulo, não deixa de ser craque, e nem precisa citar aqui o histórico de títulos dele, de tudo que ele já conquistou, né? Porque a gente já sabe. Então, esse é o meu destaque, que fica por conta da atuação muito, muito, muito boa de Arrascaeta, que para mim foi o principal jogador do Flamengo ontem, mesmo com uma atuação muito, 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 muito legal de Pedro, né? E você, Bruno, qual foi o seu destaque para finalizar aí mais um podcast? Só para poder complementar dessa questão do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, o próprio Jorge Jesus, Vitor, disse que na final do Mundial contra o Liverpool, ele citou alguns jogadores que serviram de justificativa para ele que não tiveram em alto nível e por isso o Flamengo não conseguiu uma vitória contra o Liverpool naquela partida. E o Jorge Jesus disse que desses jogadores foram Everton Ribeiro e Arrascaeta, que não estavam bem naquela partida contra o Liverpool, tanto que ele sacou os dois, né? De uma vez, tirou o Everton Ribeiro e tirou a Arrascaeta. E depois disso, o Flamengo ficou à mercê dos pontas, dos atacantes naquela final do Mundial. E Vitor, para poder encerrar também, eu queria destacar, fazer um destaque rápido apenas pela estreia do Isla. Eu falo estreia porque ele realmente entrou no time com mais ritmo de jogo, já que ele jogou contra o Santos, e pode ter entrado de primeira, né, como titular e tudo mais. Isla teve uma ótima atuação,
duas assistências no jogo, uma para o Arrascaeta e outra para o Everton Ribeiro, e teve uma atuação muito positiva, tanto defensivamente, tanto ofensivamente, realmente apoiou demais, tanto como o Domenech já falou na coletiva de imprensa de ontem, eu trouxe para vocês no início do Stock Fla, no início dessa gravação. Então, realmente, o Isla, mais uma vez, comprovando que pode ser uma ótima arma pelo lado direito do Flamengo, tanto ofensivamente, tanto na defesa, que pode ajudar muito. Então, Vitor, vamos encerrar por aqui. Mais um Talk Flash, estamos chegando ao fim e eu quero agradecer mais uma vez. A gente sabe que soa repetitivo esse final clichê, né? Mas a gente não pode deixar de agradecer a você, ouvinte, que está com a gente até o final e de ouvir, né, a nossa conversa, o nosso debate, eu e o Vitor. E também queremos pedir qualquer desculpa que alguma forma, alguma parte da gravação que não agradou vocês. E é para isso que existem os comentários, para você dar aquele feedback, para você dar aquela avaliação para a gente no que podemos melhorar. Eu também, pessoalmente, já peço desculpas porque minha voz não está numa forma ideal, porque eu estou com rinite esses dias. Então, o espirro que eu tenho durante os dias acaba afetando um pouquinho a minha voz, mas até agora deu para fazer tranquilo, né? Sem interromper nem nada, mas apenas ficar essa alteração na minha voz e pode parecer um pouco diferente para você nesse Talk Fla. Mais uma vez, quero agradecer a você, ouvinte. Chegamos mais na reta final de mais um Talk Fla. É, Comentamos agora esse jogo especificamente contra o Bahia. Realmente foi uma atuação muito boa do Flamengo, ótima atuação, muito convincente, resultado justo até. E, claro, temos algumas coisas a melhorar, a questão da defesa e tudo mais, mas isso só o tempo irá dizer o resultado que nós teremos com os treinamentos que o Domenech tanto pediu. Nós nos encontramos agora no sábado, né, para poder comentar o jogo do contra o Fortaleza, que também acontecerá no sábado. Nós publicaremos muito provavelmente o pré-jogo pela manhã de sábado. Então você poderá ouvir nosso debate sobre os comentários desse pré-jogo contra o Fortaleza. E no mais, até em breve. Tchau, tchau e saudações rubro-negras.